mundo hoje precisa ver e espera ver o aparecimento da nova criatura. Essa é a boa notícia para os nossos dias, o aparecimento da nova criatura. É a expectativa da natureza. Até a natureza espera o aparecimento da nova criatura. É o anelo da natureza que apareça a nova criatura, que apareça nesse mundo os filhos de Deus. E esse apelo está aqui em Romanos 8,19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. A revelação dos filhos de Deus. A natureza espera com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Eis o que a natureza está esperando, com uma grande expectativa, com uma grande esperança, o aparecimento dos filhos de Deus. Não de igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo, mas o aparecimento dos filhos de Deus. O cenário do mundo está aguardando o aparecimento dos filhos de Deus. E quando é que isto vai acontecer? Quando o povo se livrar das lentes igrejeiras, denominacionalistas, tradicionalistas, quando jogar fora esses odres velhos, que mantém cativa a mente humana por mais de 2000 anos. Os cristãos estão cativos de igrejismo, denominacionalismos e tradicionalismos. É nesse cativeiro, nesse barco de cativeiro, nessa cadeia, que os cristãos estão cativos, presos por ideologias, por propostas que eles mesmos desconhecem, que têm seus próprios objetivos particulares, que os cristãos desconhecem. É lógico, uma das coisas que os mantém é que por essa pregação igrejeira, denominacionalista e tradicionalista, os quadros organizacionais sejam mantidos, onde categorias privilegiadas se mantêm com ofertas e dízimos. É isso que estabelece o igrejismo, o denominacionalismo e o tradicionalismo. Uma carreira, cargos e privilégios, mantido à custa da pregação cristã em nome de Jesus Cristo. Cargos portentosos são mantidos nessas estruturas igrejeiras, denominacionalistas e tradicionalistas. E ninguém quer que se desfaça isto, pois muitos iriam perder seus privilégios, suas honras, seu poderio. Mas diz aqui as Escrituras Sagradas que a natureza espera o aparecimento dos filhos de Deus.
Romanos 8:19, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. O cenário moderno quer contemplar o aparecimento dos filhos de Deus. Não mais igrejismos, denominacionalismos e tradicionalismos, mas o aparecimento dos filhos de Deus. É por isso que muitos não estão dando crédito a religiões, pois não querem se fazer coparticipantes da manutenção de cargos privilegiados, categorias privilegiadas, que vivem à custa do dízimo e da oferta do povo em nome do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a natureza espera o aparecimento dos filhos de Deus. Aparecimento dos filhos de Deus no cenário deste mundo e nesta época. Quem são esses filhos de Deus? As Escrituras dizem que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. O quê? Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Logo, eles não são dirigidos por igrejismos, denominacionalismos e tradicionalismos. Essa categoria de pessoa que a natureza espera o aparecimento dos filhos de Deus, eles são dirigidos pelo Espírito de Deus. E como vão nascer esse tipo de pessoas? De que fonte? Tudo tem uma fonte. Jesus Cristo disse: eles nascerão da água e do Espírito. Ok? Esta nova criatura, estes filhos de Deus, que são dirigidos pelo Espírito de Deus, e não por igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo, nascerão da água e do Espírito. É uma categoria diferente. É uma categoria que lê a Escritura Sagrada. Uma categoria que faz da Escritura Sagrada a palavra do próprio Deus. Deus falando a eles diretamente, pois eles sabem que aquela palavra tem a voz de Deus, pois Deus falou através de homens movidos pelo Espírito Santo. Então as palavras das Escrituras são a própria palavra de Deus. Estão ali a vontade de Deus. E as novas criaturas saberão da fonte que procede a vontade de Deus. Elas se embeberão da fonte que procede a vontade de Deus, as Escrituras Sagradas, e não mais se deixarão guiar por fábricas, obras de homens, produtos de homens, que são o igrejismo, o tradicionalismo, o denominacionalismo, que são mantidos por homens cujas intenções nós muitas vezes ignoramos. Mas os filhos de Deus têm sua fonte. Eles são como árvores vivas, verdejantes, no meio do deserto. Nesse mundo que não se conhece as coisas de Deus e que vivem em plena treva, dando-se em casamento, dando-se a bebida, dando-se a droga, dando-se a violência, a facções criminosas. Existe um povo que reconhece a fonte da água viva,
as Escrituras Sagradas. E sabe que devem ser dirigidas pelo Espírito Santo, não dirigidas por ideologias igrejeiras denominacionalistas e tradicionalistas, mas elas serão dirigidas pelo Espírito Santo. Assim nascerá nova criatura, cuja expectativa a natureza aguarda com grande ansiedade o seu surgimento. E agora estamos na época do aparecimento dos filhos de Deus. Aqueles que sabem olhar para a Escritura e dizer: aqui está a vontade de Deus para o homem. Aqui está o Espírito de Deus para o homem. Aqui está o que Deus quer para o homem. A voz de Deus, a vontade de Deus presente aqui na terra, através da divulgação da palavra de Deus. Pois Jesus Cristo é designado como a palavra de Deus. Esta palavra esteve há 2000 anos aqui na terra, na forma de carne. E hoje essa palavra volta a nós na forma de Espírito. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus Cristo amplificado. Desta maneira, Jesus Cristo pode atender a todos nós, em todos os recantos dessa terra, estar conosco, falar conosco, nos aconselhar e nos dirigir nas decisões que devemos tomar diante das diversas encruzilhadas que o mundo nos apresenta, pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é Jesus Cristo amplificado. Agora Jesus pode estar em todos os lugares através do Espírito Santo. E assim ele pode dar-nos as indicações nas encruzilhadas onde devemos tomar decisões que nos dirigirão no nosso destino aqui nessa terra. E os filhos de Deus, sendo dirigidos pelo Espírito de Deus, darão ocasião para que o Espírito Santo opere através deles e Deus manifeste a sua vontade a este mundo. Eis o grande convite e oportunidade que Deus nos oferece quando desvenda diante dos nossos olhos o poder da sua palavra, a direção da sua palavra. Isto ocasiona que nessa terra se faça a vontade de Deus. Esta vontade de Deus não será feita através de anjos do céu, mas Deus nos designa a nós. Como o mundo saberá da vontade de Deus se ninguém lhes anunciar? Como o mundo conhecerá da presença de Deus se ninguém anunciar? Por isso que somos chamados, designados por Deus, para desvendar ao mundo a presença de Deus no aqui e agora da nossa presente geração. É uma boa nova, não é? Através de nós, Deus pode iluminar essa terra. E assim podemos proclamar a boa nova do Evangelho Eterno de Apocalipse 14, que aponta uma mensagem de testemunho que fala de um juízo
Testemunho que se pode vislumbrar através dela um lago de fogo, onde será lançado Satanás, seus anjos e todos aqueles que aderirem ao mundo, aos fascínios do mundo, às propostas do mundo. Por isso que o amor de Deus é tanto que ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, que hoje para nós é a palavra e seu Espírito Santo. Então, palavra e Espírito vão produzir as novas criaturas. Para hoje, elas são a expectativa para essa natureza. Jesus disse dela: vós sois o sal da terra. Vocês aqui darão um horizonte para este mundo desnorteado. Pois na palavra encontramos a vontade de Deus. E esta vontade, a natureza espera conhecer e beber dela, pois ela está sedenta, seca, ávida das correntes da água viva da eternidade. E como saberão, como beberão da água viva, como se saciarão da água viva, se não houver fontes? Deus levanta em nossos dias fontes de água viva, que a natureza espera e geme na expectativa do seu aparecimento. Quem são elas? As novas criaturas. E como essas criaturas são gestadas? Como elas são geradas? Jesus Cristo disse: da água e do Espírito. Esta é a receita do aparecimento da nova criatura, cujo surgimento a natureza aguarda com enorme expectativa o seu aparecimento. E isto acontece em nossos dias, juntamente com o anúncio do Evangelho eterno. Um Evangelho que aponta os dias de Noé. E se nós formos fazer uma comparação com os dias de Noé, veremos que nossos dias apresentam quadros que condizem, que correm nos mesmos rios daqueles que viviam no tempo de Noé. Queriam saber só das coisas deste mundo. Andavam nas propostas do mundo. E Deus se aborreceu com a escolha dos homens. E anunciou um fim daqui para dar paradeiro àquelas condições. Mas esta mensagem não foi ouvida pelo povo daquela época. Desprezaram as mensagens de Noé e chamaram Noé de louco. Hoje Deus fala de um evangelho eterno e aponta para um juízo e aponta esse evangelho como testemunho a todos os povos, gentes e nações e tribos e línguas. E diz que vem o juízo. Pois o mundo está nas mesmas condições das condições de Noé. Estão dando-se em casamento, homem com homem, mulher com mulher, bebidas, drogas, glutonarias, diversões, correndo nos estilos do mundo, e as coisas de Deus
são deixadas para trás. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas os homens estão correndo para as vozes do mundo. Da maneira que a natureza geme pelo aparecimento dos filhos de Deus. A natureza quer ouvir as fontes de água viva. E agora, em nossos dias, está aparecendo essas fontes de água viva, que se limparem dos igrejismos, dos denominacionalismos, dos tradicionalismos, e sabem beber na fonte. E a fonte é as Escrituras Sagradas. E a fonte é o Espírito Santo. Daí o grande tema, a presença de Deus entre nós, através do Espírito Santo. Pois Jesus é revelado pelo Espírito Santo. Você somente terá um conhecimento real de Jesus Cristo quando você conhecer o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é tomado o que é meu, disse Jesus, e vai revelar a você. Você terá o meu quadro, a minha revelação, quando você se deixar guiar pelo Espírito Santo. Pois diz as Escrituras, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. A natureza espera pelo aparecimento dos filhos de Deus. E agora, sem dúvida alguma, como em nenhuma outra época deste mundo, é a ocasião propícia para o aparecimento dos filhos de Deus, pois as Escrituras Sagradas está estendida para todo o mundo. É fácil ter o seu acesso. E o Espírito de Deus está hoje presente. Já faz 2000 anos ele veio para ficar. E é ele quem vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É uma boa nova, né? Então, hoje, o tema é o aparecimento dos filhos de Deus. E a natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus, os dirigidos pelo Espírito de Deus, não por igrejismos, denominacionalismos e tradicionalismos, mas dirigido pela Escritura e pelo Espírito Santo. A nova criatura, cidadão do reino de Deus. A expectativa da natureza, que geme pelo aparecimento dessas novas criaturas, ou dirigidos pelo Espírito de Deus. É uma boa nova, não é?